5 carros vendidos aqui no Brasil que tiveram versões conversíveis lá fora. Essa é uma matéria do Auto Mais TV e lista aqui 5 modelos bem comuns aqui no Brasil, mas que tiveram versões conversíveis no exterior. Começando por um carrinho bem estranho e bem diferente do modelo que a gente teve aqui no Brasil, pelo menos por fora, porque por baixo, plataforma e interior é basicamente a mesma coisa. Tô falando aqui da versão conversível do Citroën C3, o C3 Pluriel. E esse carro era bem diferente, a Citroën tinha a ideia de colocar vários carros em um modelo só. Então você podia abrir o teto de forma parcial, como se fosse um teto solar, remover as colunas para deixar ele totalmente conversível e ainda dobrar os bancos para transformar ele numa espécie de picape segundo a Citroën. O segundo modelo da lista é um carrinho bem diferente do que foi oferecido aqui no Brasil, porque era uma geração anterior ao modelo que foi oferecido aqui. Tô falando aqui do Nissan Micra, ou também o Nissan March. Como esse carro aqui é a geração anterior do March que foi vendido aqui no Brasil, ele é um pouco mais feio. Detalhe interessante é que ele tinha aspecto de coupé porque o teto dele era metálico e não de tecido. Em terceiro lugar aqui na lista, o Volkswagen Golf. Provavelmente você já viu em algum filme americano os Golfs MK1 ou MK2 na versão conversível. Porém, não são só nessas gerações que esse carro teve essa versão. Teve também no MK3 e também no MK4, o famoso Golf Sapão. No entanto, esse Golf Sapão conversível era basicamente uma gambiarra da Volkswagen, porque basicamente a carroceria e o interior é o mesmo do Golf MK3 de 1998. A única coisa do MK4 é basicamente a frente do carro. Em quarto lugar, um carro que particularmente acho um dos mais bonitos quando descobri que tinha versão conversível. Tô falando aqui do Ford Focus. Tendo o Focus 4 gerações, apenas uma delas teve a versão conversível. Conhecido popularmente como MK2 ou MK2,5 por causa da alteração na frente, é um dos carros mais bonitos aqui dessa lista. Chamado de Ford Focus CC, ele também tinha teto metálico que dispensava o teto de tecido e deixava o carro com aspecto de coupé. Quanto ao tamanho do carro, ele tinha basicamente o mesmo tamanho do sedã, que dava um espaço legal para os passageiros. E para fechar aqui a lista, um modelo que talvez você já conheça, que é o Chevrolet Astra. Lá fora, a versão conversível seguiu toda a vida do Astra desde a primeira geração. No começo era baseado na versão hatch, que deixava o carro um pouco mais curto, um pouco menor. Na segunda geração em diante já foi baseado no Astra Coupé, o que deixou o carro um pouco maior. A terceira geração do Astra foi vendida aqui no Brasil como Vectra. Porém, lá fora também teve a versão conversível desse carro, chamado de Astra Twin Top, com teto de metal retrátil. Já a quarta e última geração do modelo foi vendido como Vauxhall ou Opel Cascada e também foi vendido nos Estados Unidos como Buick. Mas aí, desses 5 modelos, qual deles você gostou mais? Já me segue no perfil e deixa aqui o seu comentário.